Os assuntos que vamos tratar. A lição 1, salvação, nós já tratamos, já falamos a respeito de salvação, aquilo que a Bíblia nos mostra a respeito da salvação. Tratamos também das ordenanças para a igreja, batismo e ceia do Senhor. Já falamos sobre este assunto. Hoje, com a permissão de Deus, queremos falar sobre a importância da igreja local. Será que é importante, ou qual a importância de existir uma igreja local? Qual a importância desta igreja local? Por que ela está aqui? Por que neste local nós estamos? A lição 4 vai falar sobre o conceito bíblico de membresia. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia afirma a respeito de membresia na igreja. É importante ser membro de uma igreja? Ou tanto faz como tanto fez? Você pode ficar, como se diz, pulando de galho em galho, ou de repente ficar uma vida toda dentro de uma mesma igreja, mas sem se tornar membro. O que a Bíblia fala a respeito disso? Será que realmente é importante, é fundamental a membresia na igreja? E a gente vai ver então um conceito bíblico acerca de membresia. A lição 5 vai falar sobre os oficiais da igreja. Então, à luz do Novo Testamento, à luz da palavra de Deus, nós entendemos que há dois líderes, dois oficiais dentro da igreja, pastores e diáconos. E à luz das Escrituras nós vamos ver o porquê disso e quais são as razões para nós continuarmos baseados na palavra de Deus no que diz respeito aos oficiais, à liderança eclesiástica. Lição 6, polêmica na área, disciplina bíblica na igreja. Então, vamos tratar sobre a disciplina na igreja, se há necessidade da disciplina, o porquê da disciplina, quando deve haver a disciplina. Então, nós teremos aí este assunto que certamente vai pegar fogo, como a gente fala, né? Então, teremos este assunto também. A lição 7, vamos falar de disciplinas espirituais, disciplinas aqui no sentido de exercícios espirituais, coisas que são fundamentais para o nosso espírito, para o nosso exercício cristão. Oração, leitura, meditação da palavra de Deus, jejum. Batista falando de jejum? Jejum é coisa de crente, se você não sabia. Às vezes a gente tem um conceito equivocado, tal coisa é de pentecostal. Não, é coisa de crente. Falar amém, glória a Deus no culto, é coisa de crente, não é coisa de pentecostal. Fazer jejum não é coisa de pentecostal, é coisa de crente. Então a gente vai vir para a palavra de Deus e ver essas disciplinas espirituais que muitas vezes são deixadas de lado na nossa vida por não termos um conceito correto do que a Bíblia ensina sobre isso. Então, há o que a Bíblia ensina sobre o jejum. A Bíblia ensina, Jesus jejuou e Ele nos ensina também a jejuar, e há vários tipos de jejuns, e a gente vai tratar disso nessa lição. E, finalmente, a lição de número 8, nós vamos ver algumas doutrinas fundamentais. Então, vamos falar a respeito da doutrina da Bíblia, como surgiu a Bíblia, vamos falar a respeito da doutrina de Deus, quem é Deus, o que Ele faz, a respeito de Jesus, né? Quem é Jesus, vamos tratar sobre o Espírito Santo, e dentro desse aspecto aí vamos introduzir a questão dos dons, que é algo que é fundamental, nós termos um entendimento correto, à luz das Escrituras, sobre os dons espirituais, né? E a gente vai tratar sobre algumas doutrinas que cremos ser fundamentais, ok? Claro que a gente não vai, talvez, não vamos nos aprofundar, talvez, o quanto desejaríamos, porque essas lições realmente não têm esse sentido, né, de formar teólogos, não é este o sentido, mas é de que a igreja esteja consciente daquilo que estamos passando, né, transmitindo para os novos convertidos, irmãos que estão chegando, né, de outras igrejas, e a gente tem este cuidado, tenho tido este cuidado de mostrar, né, de transmitir aquilo que nós cremos à luz das Escrituras, para que os irmãos estejam cientes e convictos de estarem realmente integrando a membresia da nossa igreja com total consciência daquilo que estão fazendo, ok? Então, nós já começamos aqui na introdução anteriormente, falando que o número de crentes que ignoram a importância da igreja local tem sido muitos, né? Hoje, a existência, né, dos chamados desigrejados tem aumentado cada vez mais. E a gente vai, ao longo dessas lições, o nosso propósito é exatamente trazer ou reverter esse tipo de pensamento, que é contrário à palavra de Deus, de que não necessito de igreja para conduzir a minha vida cristã. A Bíblia ensina o contrário, eu preciso de igreja, preciso de comunidade para viver a minha vida cristã,
ok? É isso que a gente tem como proposta. Já falamos sobre salvação, né? Vou só passar aqui algumas coisas importantes, né? Que no ato de salvação, todo ser humano precisa reconhecer que é pecador. Para que eu recebesse a salvação, eu precisei reconhecer que eu sou um pecador. E todo ser humano, para receber a salvação, precisa reconhecer que é pecador. Uma segunda característica, uma segunda providência, né, do homem, todo ser humano ele deve crer que Jesus pagou a sua dívida de pecado. Essa é uma segunda palavrinha importante. E a terceira palavrinha, confessar. Então, para que eu obtenha a salvação, o perdão pelos meus pecados, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Sem esse reconhecimento, eu não tenho, então, como receber a salvação que há em Cristo Jesus. Eu preciso crer que Jesus Cristo pagou o preço pelos meus pecados e confessar com a minha própria boca, de todo o meu coração, que creio em Jesus e sei que eu sou um pecador. Aí falamos a respeito de algumas obras da salvação ou atos da salvação de Deus em nós, né? A regeneração, que é o novo nascimento, é o Espírito Santo nos regenerando, trazendo a nova vida de Deus em nós. Uma outra obra da salvação é a justificação, e às vezes, se a gente não entende justificação, a gente acaba confundindo as coisas e confunde justificação com santificação. E quando a gente faz esta confusão, podemos trazer alguns conceitos equivocados a respeito de salvação, trazer algum tipo de conceito equivocado a respeito da salvação que nos for outorgada por Jesus, nos tornando justo, nos justificando, ok? Temos essa justificação. Falamos a respeito da adoção, eleição e predestinação, nós já falamos o que é, qual o critério para a eleição divina, que é a fé. O crer em Jesus é que traz, né, a salvação. Aquele que não crê fica sob condenação. Falamos também sobre as etapas da eleição, a presciência divina, a consciência humana e a consequência prática dessa eleição na vida do salvo. Falamos a respeito da santificação, que significa separação, os 3 estágios da santificação, que é a santificação imediata, que é no ato que eu recebo a Jesus como Salvador, ele me coloca nessa posição de santo. Naquele momento, ele já me declara santo diante de Deus. Temos a santificação progressiva, que é este desenvolver da minha vida cristã. Ao longo de toda a minha vida, eu vou progredindo na santificação, na minha proximidade com Deus. E a santificação completa, que brevemente, esse é o nosso desejo, há de realmente se tornar realidade, onde nós estaremos totalmente isentos da presença do pecado. Na santificação completa, nós ficamos livres da condenação do pecado. A condenação que estava sobre nós, imposta lá pelo nosso pai Adão, a todos nós, né? Por isso todos pecaram, e essa condenação que foi passada a nós, neste momento da santificação imediata, no momento da nossa conversão, esta condenação não existe mais. Amém? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas essa santificação, ela precisa ser progressiva. E à medida que eu vou progredindo nessa santificação, eu não estou isento de pecar, mas eu estou livre da escravidão que o pecado traz. A santificação proporciona isso. Eu não ficar isento do pecado, mas vou usar a expressão, pecar cada vez menos. Essa é a santificação progressiva. E a santificação completa é quando estivermos diante do nosso Senhor, do nosso Salvador, onde estaremos totalmente isentos da presença do pecado. E que dia glorioso vai ser esse. Falamos também a respeito de reconciliação, que é outra obra da salvação que Deus nos outorga, a reconciliação com Deus. A purificação, nós, como dissemos, continuamos, infelizmente, pecadores, continuamos pecando, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E falamos a respeito da certeza e segurança da salvação. Certeza, eu sou salvo. Segurança, nada nem ninguém pode tirar a minha salvação, porque ela foi dada pelos méritos de Jesus, não é nos meus méritos, ok?
Falamos das ordenanças para a igreja, a ceia, o batismo, né, e a ceia do Senhor. Falamos do significado do batismo, o que ele representa, o porquê ou as razões pelas quais devemos ser batizados, né? Primeiro, porque Cristo mandou, porque o próprio Cristo foi batizado para que possamos ter essa identificação com ele. Batismo tem a ver com identificação, então quando eu me identifico, eu vou me batizar. E também porque ele é ensinado ao longo da doutrina da Igreja de Jesus. Falamos dos propósitos do batismo, o propósito proclamativo, identificador, simbólico e dramatizador. E depois falamos da ceia do Senhor, né, que assim como o batismo, ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus também. Falamos das concepções divergentes, né, a respeito da ceia, a teoria da transubstanciação, a teoria da consubstanciação, a teoria da presença espiritual e aquilo que nós queremos ser mais coerente com a palavra de Deus, que é a teoria do simbolismo memorial. A ceia do Senhor é um memorial daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Falamos dos requisitos para participar da ceia: comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e examinar-se a si mesmo. E os alertas que a palavra de Deus nos fala sobre a ceia do Senhor. E hoje, então, com a permissão de Deus, vamos iniciar falando aí um pouco sobre a importância da igreja local. E como sempre deixamos bastante à vontade, queremos deixar os irmãos à vontade também para fazer as suas perguntas, os seus comentários. O microfone chegará até você. Você que está de casa também pode participar mandando aí as suas perguntas, os seus comentários também, para que o estudo seja mais dinâmico, tá bom? Então não fique encabulado, não fique com vergonha, faça as suas perguntas, faça os seus comentários, para que a gente torne realmente esta aula bastante dinâmica. Então vamos falar um pouquinho sobre a importância da igreja local. Então, a igreja local, nós cremos que é este grupo de pessoas, um grupo certo, um grupo determinado, em que cada componente dessa comunidade está conectado a ela de uma forma intensa e responsável, participando ativamente da vida desta igreja, desta comunidade, participando ativamente dos problemas desta comunidade, que são muitos, das escolhas, das decisões dessa comunidade, sempre de uma forma intensa, responsável, né? E nós somos responsáveis pelos destinos da igreja local. Então, toda igreja, ela precisa do que nós chamamos de um hall de membros. A gente precisa saber quem de fato faz parte da igreja, quem compõe a igreja local, para que possa então a gente saber quem vai ter de fato o direito de participar das decisões da igreja, das escolhas da igreja, do futuro da igreja local. Então, o que deve atrair um crente a se filiar a uma igreja é o desejo de ser alimentado pela palavra de Deus, alimentado espiritualmente com um ensino sólido da palavra de Deus, dentro de um ambiente que seja genuinamente cristão, em que a sua edificação, a edificação da sua família, sejam promovidas com alegria, com paz, dentro deste ambiente, com um coração puro, das pessoas que juntas invocam o nome do Senhor. Então, este é o entendimento que nós temos a respeito, então, da importância, entre outras coisas, da igreja local. E o que deve atrair as pessoas a se filiar a esta igreja local é exatamente este desejo de ser alimentado espiritualmente com o ensino sólido da palavra de Deus. O que deve atrair alguém para a igreja é a palavra de Deus, não é entretenimento. É a palavra de Deus, o sólido ensino da palavra de Deus. Então nós queremos que a nossa igreja seja essa igreja, onde as pessoas que cheguem aqui encontrem esse alimento sólido para serem alimentadas bem espiritualmente. Amém? Esse é o nosso desejo, esse tem sido o nosso empenho aí ao longo desses anos. E é na igreja local, é interessante isso, que é na igreja local que pessoas de diferentes idades, diferentes origens, diferentes culturas, diferentes formações e níveis intelectuais se juntam,
se tornando uma unidade, se tornando um único povo. E não confunda unidade com uniformidade, são coisas diferentes. O que nós queremos e o que Jesus ensina é a unidade, não a uniformidade. Não quer dizer que a gente vai ter um padrãozinho, que todo mundo vai ser igualzinho, que todo mundo vai pensar igualzinho, que vai ter a mesma atitude igualzinha. Não! Essa unidade que os membros são chamados e exortados por Jesus a manter, tem como base não um simples interesse por uma paz social, mas a própria obra redentora de Cristo. O que traz a unidade entre o povo de Deus, o povo de Jesus, é saber da obra que ele fez por todos. E fez por todos igualmente. Portanto, aos pés da cruz, todos nós somos iguaizinhos, estamos nivelados. E isso precisa ser entendido na igreja de Jesus. Pois não. Deixa o microfone chegar aqui, o irmão Júlio vai falar aí. Pastora, a gente sabe, né, que teoricamente todos na igreja deveriam ser iguais, né? Na história da igreja, tem alguns episódios lamentáveis. Tem uma cidade próxima a Aracaju. Lá a gente passando numa rua, tinha duas igrejas, uma do lado da outra, uma maior e uma menor, né? E eu perguntei para alguém lá do lugar, por que duas igrejas, uma perto da outra, coladinho uma na outra, né? Ele falou, não, no tempo da escravidão, a igreja maior era a igreja dos senhores e a igreja menor a igreja dos escravos. Isso me chocou muito saber na história da igreja aqui no Brasil acontecer esse tipo de coisa, né? Essa diferença. Então eu ficava imaginando como é que Deus estaria vendo aquilo. E são episódios tristes que a igreja tem e muitas vezes acaba escondendo, né? Mas estava ali, bem à mostra. É claro que hoje em dia já não era mais assim, né? Essa é na época da escravidão. Mas talvez ainda, nas igrejas, ainda existe uma certa diferença de nível. As pessoas... A gente já teve exemplos, assim, não falando daqui, mas falando de ver pessoas que frequentam determinada igreja, porque lá o nível é maior do que uma igreja de bairro. Então eu prefiro aquela igreja lá do centro, porque lá as pessoas que vão lá têm um nível superior aos daqui. Ou o pastor de lá é mais letrado que o pastor daqui. Infelizmente, a gente tem isso. Não deveria ser, né? Algo Sim. que fosse no coração das pessoas. Mas como o pecado está implantado no coração, e as pessoas deveriam ouvir mais esse tipo de coisa que está sendo falado aqui, né? Porque, na verdade, devia colocar em prática isso, né? Exatamente. E o próprio Jesus, ele veio para tirar essa distinção, né? Havia lá no templo aquele muro de separação, o pátio, né? Que era para os gentios, o chamado pátio dos gentios. Não, os judeus não se misturavam com aqueles que não eram judeus. E Jesus veio para romper isso, trazendo e fazendo de todos os povos um único povo, chamado igreja, né? E nós somos a igreja de Jesus e somos diferentes, de diferentes lugares aqui do nosso país, muitas vezes, né? Diferentes culturas, diferentes níveis culturais, níveis intelectuais, né? Níveis socioeconômicos, mas estamos nivelados por Jesus, por aquilo que Jesus fez. A obra redentora de Jesus nos deixa nivelados, e isso precisa estar muito forte em nosso coração para que exatamente esse tipo de conduta, que não é cristã, esteja no nosso meio, faça parte do nosso meio. Eu gosto sempre de falar de forma natural, eu gosto sempre de falar a nossa linguagem, né? A gente não pode ter no nosso meio narizinho empinado. Nós somos todos iguais. O fato de repente, ter um salário melhor que o seu, não me torna uma pessoa melhor que você. Muito pelo contrário, se eu tenho, e aí usando esse termos de recursos materiais, e Deus tem me abençoado com isso, a Bíblia diz o que eu devo fazer com isso.
abençoar, dividir. Não é ficar me colocando num patamar, olha, eu tenho, você não tem. Não. É eu dividir, é eu compartilhar. E as Escrituras nos mostram, né, crentes que da sua profunda pobreza estavam querendo ajudar outros crentes. Né? Eles estavam se doando, se dando, além das suas capacidades. Né? Então a Bíblia tem muitos ensinos com relação a isso, de que nós somos um único povo. Não é uniformidade, é unidade. Não é que todo mundo é igualzinho, que vai falar todo mundo igualzinho, todo mundo formalzinho. Não. Que todo mundo, né, vai estar aqui de terno e gravata, que nem o pastor. Eu gosto, já falei isso aqui milhares de vezes. É uma coisa minha, é uma decisão que eu tomei, não tem nada a ver com igreja X, Y, Z, tem a ver comigo. Eu gosto. Sempre gostei. Desde pequenininho, eu sempre me vestia como um pastorzinho. Sempre gostei, fui acostumado dessa forma e gosto. Agora, eu não posso impor um gosto pessoal, uma preferência pessoal à igreja. Porque o que é colocado à igreja precisa estar com base nas Escrituras. Aquilo que a Bíblia diz, é assim que deve ser feito na igreja, é assim que vai ser feito. Agora, aquilo que a Bíblia, né, questão de costumes, questão de preferências pessoais, se mostrar base bíblica, ok, mas é difícil ter base bíblica para costumes, né, para alguma preferência pessoal que eu tenha, querer impor isso diante do povo de Deus, e não há. Só para a gente ter essa ideia, né, de que somos uma única família, uma estrutura, aí tem uma relação, né, aí de vários textos que nos mostram, que nos comprovam, né, que a igreja é este local de pessoas diferentes, distintas entre si, mas que formam uma unidade, um único corpo, né? Não uma uniformidade, mas uma unidade, né, que é obra da redenção de Jesus na cruz do Calvário. Então, quem atenta ou quem vai contra esta unidade que deve existir na igreja, vai se levantar contra um dos santos propósitos da cruz, porque a cruz veio para trazer esta unidade, fazer de vários povos um único povo. Jesus morreu por todos, amém? Jesus morreu por toda a humanidade. Ele não morreu somente pelos judeus, ele morreu também pelos gentios, aqueles que não são judeus, e louvado seja Deus por isso, porque aí o evangelho chegou até a mim e a você. E hoje cá estamos nós, louvando, exaltando o nome desse nosso Deus e podendo dizer que fazemos parte desta igreja, da igreja universal, não aquela, tá? Universal no sentido de todos os salvos, verdadeiros salvos em Cristo Jesus. Mas fazemos parte desta comunidade local, desta igreja local, Primeira Igreja Batista Bíblica de Vila Flórida. Então, a relevância ou a importância da igreja local, ela assume algumas características, né, algumas proporções, pelo fato de mostrar que o comprometimento do crente com a igreja local vai dar a medida da sua vida espiritual. Então, igreja local não tem a ver, ou frequência à igreja local não tem a ver com salvação. Entretanto, ela vai dar a medida, a temperatura de como está a minha vida com Deus, de como está a minha vida espiritual. O meu comprometimento com a igreja local mostra sim, revela sim, muito de como está o meu relacionamento com Deus. Revela muito de como está a minha vida espiritual. Portanto, quem não se dá conta disso, quem não dá importância à igreja local, está demonstrando como está a sua vida espiritual. Como anda a sua vida espiritual. Até porque há uma íntima ligação entre Cristo e a sua igreja, e deve haver uma íntima ligação também entre a igreja e Cristo, que é o cabeça, e entre os membros que compõem esta igreja, né? Então a gente precisa ter isto em mente também. Como eu falei, existe essa íntima ligação entre Cristo e a igreja, ligação esta em que a igreja é o corpo
Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos membros, compondo este corpo maravilhoso que é a Igreja de Jesus. Desse modo, é impossível se afastar da igreja sem se afastar de Cristo. Entende? A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. Se eu me distancio, se eu me afasto desse corpo que está aqui, eu estou absolutamente me afastando de Cristo também. Não há como viver a vida cristã sem igreja. A igreja local é de fundamental importância para a nossa vivência espiritual, para a vivência da vida cristã de fato. Então é impossível se afastar da igreja sem se afastar de Cristo. Além disso, Deus determinou que a igreja fosse o local onde o cristão pudesse encontrar alimento para crescer espiritualmente. Ovelha não se alimenta sozinha. Não é à toa que a Bíblia nos assemelha a ovelhas. Ovelha é um bicho burro. Ovelha é um bicho teimoso. E se a ovelha não tiver direcionamento, só se coloca em enrascada. Só se coloca em fria, como a gente fala. Então, quando a Bíblia nos compara, nos assemelha, né, faz essa analogia de nós como ovelhas, tem ensinos maravilhosos, preciosos com relação a isso. Microfone aqui para o irmão Giovanni. É interessante a gente notar essas colocações que o pastor está fazendo em relação à membresia, né? Sempre vai ter aquele crente que vai dizer que eu não estou na igreja, mas quem sabe do meu relacionamento com Deus sou eu. Né? E aí a gente se aprofunda na palavra em alguns aspectos. Primeiro, o pastor citou a ovelha. E o Senhor diz que Ele vai separar a ovelha de bode. Né? E a primeira coisa que a gente pode notar quando alguém diz que não, eu não estou indo para a igreja, mas meu relacionamento com Deus está tranquilo. A primeira coisa que se tem é a negação da própria atitude da pessoa em dizer isso. É aquilo que o pastor falou. E o exemplo que a gente dá é uma brasa fora do braseiro vira um carvão preto. Não tem como ele se manter aquecido, né? E a palavra diz também, Paulo, se não me engano, é Paulo que diz, não deixe de congregar como alguns têm feito. Por que isso? Né? Deixar de congregar. Justamente porque a falta da congregação do crente no corpo, na igreja, vai levar a uma frieza espiritual. Né? Vai deixar de ter contato com a palavra, de ter os estudos, de oração. A gente vê isso muito na quarta-feira. Né? Então, por mais que o crente diga, eu não estou indo para a igreja, mas estou em comunhão com Deus sem estar no corpo, e a gente sabe que um membro fora do corpo gangrena, né? Uhum. A gente sabe isso, por isso que é muito bem colocado o corpo, a comparação igreja e corpo humano, né? Então, cuidado com a negação da negação. A negação de não estar vindo para a igreja, mas estar com a desculpa de que não, o meu relacionamento com Deus está tranquilo. Negação da negação. Isso leva a um tropeço. Um tropeço, né, eu cito até o exemplo, a Kátia, ela diz que a gente tropeça numa pedra que a gente não vê. A pedra grande, você está vendo ela, você não vai tropeçar nela. Você tropeça nas pequenas pedras, de tropeço em tropeço. É isso aí. E o que é importante, a gente está falando aqui da importância da igreja local. De novo, isso não tem relação alguma, como eu disse no começo, como eu disse inicialmente, com salvação. Nós não estamos questionando, né, que a pessoa que está desligada desse corpo não é um salvo, mas ele certamente perde a comunhão com Deus, ele perde as bênçãos que Deus tem para nós nesta vida. E como o irmão citou lá o autor aos Hebreus, né? Aí se é Paulo, se é Apolo, quem é, eu não sei. Mas ele cita lá, não deixando de congregar-nos.
não deixando de estarmos reunidos como igreja. Em outras palavras, é isso que o texto está dizendo. Não deixemos, antes, admoestando-nos uns aos outros, alertando uns aos outros. Ô, gente, vamos para a igreja. É o que a gente está falando aqui, que todo domingo aqui, no chat aqui, irmão Giovanni coloca lá o Salmo 122:1, por exemplo, e a gente tem convocado, conclamado a igreja, é hora de voltar, é hora de retornar. A importância da igreja local, até porque não existe, e agora eu quero falar concentrado com você, traz bem pertinho aqui, Du, traz bem pertinho aqui. Agora eu quero falar com você aí de casa, aproveitando aqui este ensejo, não existe igreja virtual, não existe membro de igreja virtual. A gente vai falar sobre disciplina mais adiante, uma lição mais adiante, e eu já quero alertar desde já. Como não existe membro virtual vai ser cortado da igreja local. E eu falo isso com muita tristeza no meu coração, mas com base nas Escrituras. Okay? Então, alerte-se, volte, você é membro deste corpo. Você não pode, e você, para que este corpo se desenvolva, cresça de forma saudável, há necessidade de cada membro participando. É isso que Paulo lá aos Coríntios, fazendo essa analogia do corpo como igreja, ou da igreja, né, com o corpo humano, nos traz esse sentido, nos traz essa importância de que cada membro é importante. Desde o que é o dedinho do pé, o que se acha insignificante, a este nós devemos mais honra, como o próprio texto diz, desde o que se acha o pescoço, né? Que tem gente que está querendo direcionar a cabeça, né? Querendo levar a igreja para onde ele acha que deve ir. Não, é o que as Escrituras nos conduzem. Irmão Anderson. Pastor, é uma pergunta. Nós falamos muito do cristão que se afasta da igreja, né? Sendo ele membro, é lógico que um membro fora do corpo, ele vira pó, né? Ele vira podridão. Agora, a minha pergunta, e eu sei a resposta, é clara, mas só para alta reflexão, o que acontece com um cristão que não congrega? Quem é o rei dele, por decisão dele próprio? E sobre a limitação, ou seja, agora longe da igreja, as bênçãos de Deus chegam sobre a vida dele, qual é o rei dele, né? O que reina sobre ele, longe da igreja, fora da igreja? Sim, aí tem a ver com o que o irmão Giovanni acabou de citar aí. Porque à medida que nós nos afastamos, né, é essa tal da brasa que vai ser tirada fora e vai esfriando, né? E você já deve ter feito essa experiência ao ouvir tantas vezes, já deve ter feito, né? A hora que você está lá fazendo lá aquele churrascão com a família, deixa eu ver o que acontece. Tantas vezes falam desse tal de brasa fora do braseiro, deixa eu fazer aqui, deixa eu colocar aqui de canto. A hora que você coloca lá de canto, imediatamente apagou, né? É isso. Não. É aos poucos. E é isso que está acontecendo com muito crente. Entra nessa questão que o irmão falou, de negação, né, que o irmão Giovanni falou. A gente minha vida com Deus, olha, eu estou ali com Deus. Não há vida espiritual saudável sem comunidade. A Bíblia, quando fala de comunidade, sempre traz a questão da mutualidade. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, e por aí vai. Como que eu vou amar ao outro na minha casa sozinho? Como que eu vou servir ao outro, e aí servir com o meu dom, porque Deus dá dons a todos os crentes? Como que eu vou servir para a edificação do corpo de Cristo? Como que eu vou glorificar o nome de Deus se eu não estou utilizando o meu dom no corpo, para o benefício do corpo? Não, mas eu estou ganhando muitas almas para Jesus. Corpo. E quando eu estou falando corpo aqui, eu estou falando corpo local. Igreja local.
que benefícios do uso do seu dom tem trazido para o corpo local, para a igreja local, para a edificação dos seus irmãos aqui, que você diz ser membro desse corpo local aqui. Que glorificação Deus está tendo no fato de você estar aí em casa, sentado no sofá, dessa hora, olhando para a minha cara aqui. Que edificação você está trazendo para a igreja local? Eu sei que eu vou ser taxado de um monte de coisa, e você pode falar à vontade, você tem total liberdade de criticar, de mandar as suas críticas, só que esteja pronto para ouvir também aquilo que a palavra de Deus diz, né? E se for falar alguma coisa, fale com base nas Escrituras. Mas há muitos e muitos malefícios para a vida de quem se afasta do corpo e, consequentemente, da cabeça do corpo, que é Cristo. Ele deixa, sim, de receber vários benefícios, várias bênçãos que o Senhor tem reservado para nós aqui nesta vida, durante o nosso processo, a nossa caminhada de santificação aqui nessa vida. Então, perde muito quem não dá importância à igreja local. Quem age como se tanto faz como tanto fez. Então, cuidado com esse tipo de pensamento. Isso pode, sim, ir nos esfriando o nosso fervor, né? Vai diminuindo o nosso ardor, o nosso fervor, e faz com que nós deixemos de ser quem Deus nos chamou, quem Deus nos convidou a ser, dentro deste ambiente de corpo de Cristo, tá bom? Eu não estou aqui acompanhando, se alguém, irmão Daniel, me ajude aí, olhando aí no chat, caso tenha aí alguma pergunta, algum comentário, irmão, me dá um alô aí, tá bom? Podem xingar também, não tem problema não. Aqui comigo vocês sabem que não tem mimimi. A gente vai mesmo, a gente vai para cima. Bom, vamos lá. Então, continuando aqui, então, Deus determinou que a igreja fosse este local onde o cristão possa encontrar este alimento para crescer espiritualmente. Ovelha não se alimenta sozinha, ela precisa do pastor para preparar ali o seu alimento. Não quer dizer, e aqui eu não estou dizendo que você não tem condições de, na tua casa, alimentar-se. Isso é de extrema necessidade, você precisa disso, né, para crescer e se aprimorar na palavra de Deus. Mas a igreja é este local onde nós vamos crescer em conjunto. Quando você usa o dom que Deus tem lhe dado, o talento que Deus tem lhe dado, isso me edifica. Porque há coisas que Deus te capacitou a fazer e não me capacitou a fazer. Há dons que Deus concedeu a você e não concedeu a mim. E você me abençoa, me faz crescer através do seu dom. E há dons que Deus deu a mim e não deu a você. Há coisas que Deus me habilitou a fazer e não habilitou você. E isso não é denegrindo, não é de forma nenhuma trazer algum tipo de algo de ruim. Muito pelo contrário, esta que é a bênção da igreja, o fato de sermos diferentes e termos diferentes dons. É isso que faz com que a igreja, obviamente, ligada, ajustada, né, como diz Paulo, né, cresça de forma saudável, quando os crentes usam os dons que Deus tem lhe dado para glorificação a Deus, em primeiro lugar, e edificação do corpo de Cristo. Muito bem. Então, o cristão que não participa de nenhuma igreja local e diz que é possível ser um bom crente adorando a Deus sem sair de casa, é o que estávamos falando aqui, não compreendeu a espiritualidade ensinada no Novo Testamento. E aí, deixa eu falar de mais claro, é alguém que não leu as Escrituras. Falando uma palavra mais nossa ainda, é alguém que não manja nada de Bíblia. É alguém que se acha o conhecedor, que acha que sabe alguma coisa, mas na verdade não sabe absolutamente nada, porque ao longo do Novo Testamento, a espiritualidade sempre é trazida num contexto comunitário. Sempre no sentido de igreja, de estar junto
e tanto em pequenos grupos, nos pequenos ajuntamentos, como nos grandes ajuntamentos. E é por isso que eu quero aqui, fazendo um parêntese, pedir a você, como igreja, que ore. Né? Graças a Deus nós estamos ampliando aí, graças a Deus as restrições têm ficado cada vez mais de lado, e nós queremos no próximo ano retomar os nossos cultos nos lares, os nossos pequenos ajuntamentos, onde vamos ali ter tempos de reflexão da palavra de Deus, comunhão uns com os outros, né? O partilhar do pão, né? Do comes e bebes também faz parte, é gostoso ter este tempo, né? Para que nos grandes ajuntamentos, né? Aqui nas nossas grandes celebrações, nós estejamos interagindo, integrados um da vida do outro. O corpo precisa ter isso, precisa estar integrado um ao outro. Às vezes a gente, do jeito que a gente entra, a gente sai, não sabe o que o outro está passando ou deixando de passar. Isso é responsabilidade do pastor. Me mostra na Bíblia isso. Não, é o pastor que tem que se preocupar de ir lá buscar o irmão fulano, o irmão ciclano. Me mostra na Bíblia onde está isso, pelo amor de Deus. Que eu preciso então aprender. Então, que eu não estou sabendo ser pastor. É comunidade. Todo mundo responsável por todo mundo. Todo mundo ajudando todo mundo. Todo mundo se responsabilizando por todo mundo. Isso é corpo. A mão não pode dizer que não precisa do pé. Ou o pé dizer que não precisa do nariz. Eu não preciso da Kátia, não. Miserável quem tem um pensamento desse. É triste o final de uma pessoa que tem um pensamento como esse. Eu não preciso de ninguém. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Sempre haverá um momento em que eu vou precisar. Mesmo da ajuda daquele irmão carninha, sabe? Aquele irmão encardidinho, que às vezes a gente vai precisar da ajuda daquele lá. E é nos seus momentos de aflição, basta você fazer uma reflexão aí. Pense aí nos seus maiores dramas. Quem é que estava de braços estendidos a você? A igreja de Jesus. E no caso aqui, a igreja local. São os seus irmãos em Cristo. Não é lá o seu colega da empresa que vai dar o ombro para você chorar. Ele pode te oferecer outros tipos de saída. Vamos ali no boteco. Saída que não vai ter solução nenhuma. Só vai trazer mais prejuízo para você. É o corpo de Cristo, é a igreja de Jesus. Quando damos a devida importância a ela, nós recebemos este acolhimento. Irmão Júlio vai falar aqui, chegou o microfone aqui. Obrigado. Pastor, quando a gente, ali na última linha da tela anterior, falou sobre a igreja é lugar de buscar alimento. Esse alimento não seria só a palavra de Deus, deve ser outras experiências que você tem na igreja, né? Sem dúvida. Com relação à comunhão, com relação à música, com relação a tudo que for, né? Mas a minha questão é a seguinte: a gente tem hoje uma igreja que valoriza demais a música e menospreza a palavra. Então nós temos pessoas, e eu já ouvi pessoas de dentro da nossa igreja, eu vou para a igreja tal porque lá tem música, lá tem coral, lá tem quartetos. Eu vou para a igreja tal porque lá tem criança, tem departamento de criança enorme. Eu particularmente, eu acho um pouco de egoísmo quando a gente fala assim, porque se nós estamos aqui para servir uns aos outros, a partir do momento que eu saio dessa igreja, porque a outra igreja tem alguma coisa melhor, eu estou buscando algo para mim, e eu não estou vendo a minha posição dentro da igreja. De repente é uma posição, uma pessoa que tem um valor muito grande dentro daquela igreja, e vai para outra igreja satisfazer um desejo, mas ela muitas vezes ela não vai servir como ela serviria na igreja local.
Então, nós já tivemos falhas de muitos irmãos que saíram daqui para ir para outra igreja e chegaram lá é apenas mais um, mas está satisfazendo o seu desejo, porque eu quero música, eu quero que tenha crianças, eu quero que tenha jovens, e muitas vezes o papel, aquilo que Deus queria, está dentro daquela igreja. Sim. Mas a Bíblia fala que muitas vezes a gente renuncia aos nossos desejos em função do próximo, porque nós estamos aqui para servir uns aos outros. E nós temos pessoas que deixaram posições estratégicas para poder estar em outra igreja, porque lá tem música, porque lá tem um coral bonito, porque lá eu vou me deslumbrar com aquele coral. E muitas vezes a gente vê que hoje, a gente pega grandes igrejas por aí, que existe um valor muito grande em quem está cantando. Eu lembro de um pastor, eu não me lembro se foi o pastor Silas Malafaia ou se foi alguém dessa linha, que ele foi numa igreja e o culto se desenvolvendo e foi apertando o tempo da mensagem. Aí quando chegou assim uns 15 minutos, levaram a palavra para ele. Ele falou, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar em 15 minutos, porque eu deveria ter meu tempo. E foi tanta, ele falou, ele ia até brincar, ele falou, é tanta cantoria, é um cantando, outro cantando, outro cantando, quer dizer, o valor maior foi para a música. Então a gente sabe, sempre tem que tomar esse cuidado. Nós já tivemos momentos aqui na nossa igreja em que a música imperava mais do que a palavra. E a igreja inchou. A gente hoje vê isso. Na época nós não víamos desse jeito. Porque nós tínhamos um coral deslumbrante, nós tínhamos um coral infantil, nós tínhamos quartetos. Então, quer dizer, o culto ele tinha aquele vislumbre. As pessoas gostavam. Mas pergunta aí para o meu irmão Daniel, os irmãos que estavam aqui. Muitas vezes uma cantata lindíssima, mas não tinha uma conversão. Não tinha nada, não tinha um impacto. Os irmãos percebem? Então, isso tudo tem que ser muito dosado. E, às vezes, Deus tira isso tudo para ficar a palavra, falar, não, vocês precisam de palavra, não é só esse vislumbre da música. Né? Por isso que quando eu digo, e aí você entenda como você achar que deve entender, quando eu digo que o momento sublime do culto é a pregação da palavra, porque uma igreja pode viver sem coral, sem grupo de louvor, sem cantar uma linha do cantor cristão, mas não pode jamais ficar sem oração, sem pregação da palavra de Deus. Jamais. Isso não pode faltar. Sem a comunhão, e aí eu falo de ceia, né? Ceia do Senhor. Esses são os componentes fundamentais de um culto a Deus. E sobre isso que o irmão Júlio acabou de falar, tá? Eu creio Deus guiando esse momento aqui, porque eu não combinei nada com ninguém aqui. Mas isso que o irmão acabou de falar é muito cômodo eu me esconder atrás desse tipo de desculpa, né? Eu vou sair dessa igreja, eu vou ir para outra por causa disso, daquilo, e aí eu vou me usar como exemplo. Se eu fosse me deixar levar por comodidade, eu não estaria aqui nessa igreja. Eu vim de uma igreja onde eu era já líder dos jovens da mocidade lá. Eu seria o pastor de jovens daquela igreja. Eu tinha recurso financeiro à minha disposição. Era só eu chegar lá para o tesoureiro, a mocidade está precisando disso, tome. Tinha recurso humano. Tinha lá uma equipe. Vai assim, faz assado, E os jovens estavam ali, a minha equipe de jovens. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu só, como se diz, só aqui, ó. Se eu fosse me deixar levar por comodidade, eu não estaria aqui nesse exato momento falando com você. Mas a gente precisa se deixar levar pelo Espírito de Deus, aquilo que Deus diz. E se Deus falar com alguém aqui que seja, vou usar essa expressão, o bambambam aqui da igreja,
e levar para outro lugar, se for dirigido pelo Espírito, que seja. Atos 13 fala que Barnabé, Paulo, né, na época Saulo, o Espírito Santo, a igreja estava lá reunida, e o Espírito Santo, olha, apartar-me, separa aí para a minha obra, Barnabé e Saulo. Eles eram os top dos top dessa igreja. E o Espírito Santo direcionou: eu não os quero aí, eu tenho outra obra para eles. Então, eu não estou querendo me comparar a Paulo ou a Barnabé, estou muito, mas muito, muito abaixo deles. Entretanto, eu tinha uma posição lá na outra igreja, mas foi o Espírito Santo, a convicção de que Deus tinha um chamado ministerial, a chavinha tinha mudado em mim, e eu falei exatamente isso na época para o pastor Ebenezer. Pastor, mudou uma chavinha dentro aqui de mim. Meu negócio não é lidar exclusivamente com jovens, meu negócio é igreja. E do nada, surge quem na vida do pastor, quer dizer, pastor não, do Eduardo Arantes, né? Antes, não pastor, surge quem? Primeira Igreja Batista Bíblica de Vila Flórida. Que o único contato que eu havia tido com essa igreja, lá na época, nem lá atrás, sei da quanta época do pastor Manuel, aqui ainda, meu pai, saudoso pai, pastor Paulo Arantes, veio pregar nessa igreja e trouxe eu e minha irmã aqui para cantar. Eu lembrei disso, quando falaram esse nome Vila Flórida, eu me recordei disso. E alguns irmãos depois mencionando para mim, eu lembro. Eu falei, caramba, que memória, hein? Lembro do pastor, da irmã, do senhor cantando. Aí eu, poxa, que mente, né? Era, sei lá, garoto, adolescente, nem lembro qual a minha idade na época. Mas foi o contato que eu tive com essa igreja. E aí Deus mobilizou as coisas, as situações para que viéssemos morar aqui em Guarulhos. Não era a nossa intenção, nunca passou pela nossa cabeça Guarulhos, nem sabia da existência de Guarulhos. E Deus nos fez vir morar aqui. E a situação foi se complicando, né? Nosso deslocamento, né? Daqui de Guarulhos para São Paulo todo dia. Imagina, todo dia. Quem já foi em Cidade Ademar, imagina, sair lá do Bom Sucesso, que foi onde eu estava morando, sair do Bom Sucesso, com aquele trevo abençoado, para não dizer outra coisa, todos os dias, indo até São Paulo, lá em Cidade Ademar. Aliás, antes disso, né, antes de eu estar sendo colocado integralmente, né, como líder dos jovens, como secretário do seminário, eu tinha o meu trabalho. Eu era funcionário público. Por 15 anos eu fui funcionário do governo estadual. Então eu ia para o meu trabalho e depois do trabalho ia para o seminário. Secretariar, ajudar na secretaria do seminário. E todo dia saindo, sei lá que horas, 6 horas da manhã daqui, e chegava de volta 11h30, meia-noite. E isso foi, obviamente, trazendo, e quem trabalha longe, enfim, sabe dessas dificuldades emocionais que traz, físicas, tudo isso começou a ser afetado. Até que Deus iluminou a mente do pastor Ebenezer e me deu folga na quarta-feira. Quarta-feira era o dia de rodízio do meu carro. Então ele, Edu, vamos fazer o seguinte, quarta-feira fica sendo a sua folga. Você não precisa vir para cá. E assim foi. E eu já estou desviando totalmente o foco do nosso estudo. Estou aqui abrindo o meu coração, mas Deus sabe por que Ele está pedindo para eu dizer isso. Em alguma coisa Ele vai chegar aí no seu coração, de alguma forma. E numa bela quarta-feira, e eu incomodado com aquilo, né, que quarta-feira normalmente é o culto de oração nas igrejas, e eu lá no meu apartamento, sentado lá, na época a Pri estava fazendo faculdade, né? Fiquei incomodado com aquilo. Falei, não, vou procurar alguma igreja aqui perto para pelo menos eu estar lá junto com os irmãos, orando, enfim. E foi isso que eu fiz. Comecei lá a olhar as igrejas lá de perto e tal. Fui
2, 3 igrejas lá perto, né, todas batistas, mas, não sei, ainda continuava alguma coisa, não dá. Oi? Não deu o tchan, né, como diz aqui o Daniel. E aí, numa bela quarta-feira, eu estava lá, fui deixar a Pri na faculdade, voltei, e aí me veio esse estralo. Peraí, aquela igreja que eu cantei, meu pai foi pregar, como que era o nome daquela igreja e tal? Aí, Vila Flórida, pois hoje eu vou lá nessa tal de Vila Flórida. Vim naquela quarta-feira, os irmãos estavam recebendo um missionário de Uberaba, pastor Lenilson. Me lembro como se fosse hoje, eu sentado lá atrás, e ele pregando em 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 1. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E aquele homem de Deus começou a colocar o ministério lá nas alturas. Que às vezes a gente vê, né, o ministério, e ele era um missionário, às vezes o missionário vem aqui, fica chorando as pitangas, coisa desse tipo, e ele exaltando o ministério, colocando o ministério lá em cima, lá no topo, e aquilo ali incomodando esse coraçãozinho aqui, e dizendo, é isso, mais a convicção ainda maior, é isso que eu quero para a minha vida, é o ministério pastoral. E aí lá na porta, depois que saindo lá, aí vem um irmãozinho, humilde, pequenininho, que só ele, mas o tamanho que ele tem é o tamanho, é a proporção do coração desse irmão. Até me emociono de falar, Samuca. E lá na porta ele começou a conversar comigo. Seja bem-vindo, tal, naquela conversa, de onde você é, tal. Aí eu falei, sou da igreja de Cidade Ademar. No momento ele nem ligou o nome à pessoa, né? Eu falei, eu trabalho lá, tal. Aí começamos, o bate-papo foi se estendendo, né? Até que eu falei que eu trabalhava no seminário, né? Você é seminarista, né? Você é seminarista? Eu já tinha terminado o seminário dos tempos, eu estava sendo secretário do seminário. Você é seminarista? Não, então o irmão tem que vir, vamos marcar um dia para o irmão vir aqui pregar para a gente. Eu falei, caramba, quem é o pastor da igreja? Quem que é esse, né? Enfim, eu falei, vai ser um prazer, vai ser uma honra. Oi? Irmão do presidente, né, na época. Então tinha ali uma certa influência, né, vamos dizer assim. Olha, até... Enfim, eu sei que... Aí eu comecei toda quarta-feira a vir aqui. Toda quarta-feira. Ainda me lembro do nosso querido, saudoso irmão Cícero, dirigindo aqui os cultos às quartas-feiras. E me lembro de um assunto que foi mencionado por ele mesmo, né, na ocasião, né, que... alguns estavam dizendo, né, em uma certa época aqui na igreja, que só o fulano de tal e o ciclano de tal tinham o Espírito Santo nessa igreja. Misericórdia, que ensino demoníaco é esse? Porque isso é um ensino demoníaco, não tem outra palavra para isso. E eu lembro que na ocasião eu ia pregar. Eu tinha sido já convidado, seria a minha primeira pregação aqui na quarta-feira. E quando eu peguei a palavra, aí eu peguei só 2 textos. Lá em 1 Coríntios. Um que diz que todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Paulo está se dirigindo a crentes, dizendo que todos são batizados, todos foram batizados nesse Espírito. Então não existe, por esse versículo já mostra que não existe crente sem o Espírito Santo. O outro é em Romanos, que diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, logo, se alguém não tem o Espírito, é um descrente, precisa primeiro ser salvo. Enfim, e eu pedi a liberdade, a licença à igreja, se desejasse, eu iniciar na semana seguinte um estudo a respeito da doutrina do Espírito Santo. Imediatamente, deram um positivo, e assim foi. E comecei esse estudo, olhando para as Escrituras a respeito do Espírito Santo. E, enfim, Deus foi direcionando, foi orientando. Aí veio o convite
para pelo menos um domingo por mês, né, estar aqui com os irmãos na escola dominical, durante o dia, né? E foi um tempo maravilhoso, né? Que aí me convidavam para almoçar. Hoje, esquece. Nem para um cafezinho não convidam mais. Brincadeira. É brincadeira. Eu até recebo aí bênção, né? Acho que nem sei que dia que foi aí. Esses dias passados eu recebi uma feijoada aí, ó. Sim, continuo sendo abençoado, sim. Enfim, e começamos essa trajetória. Então, um domingo por mês, a gente começou e eu creio que foi esse processo aí durante uns 6 meses, mais ou menos, é isso? Por aí, né? Uns 6 meses, mais ou menos, vindo aqui uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por mês, até que oficialmente a diretoria se reuniu comigo e fez o convite aberto, né, a estar pastoreando. Eu lembro que na época tinha, vamos dizer, outro pastor aí na disputa, né, entre aspas, e a igreja achou por bem fazer esta oferta à minha pessoa. E na oportunidade, e aí voltando um pouco, né, antes de vir, eu já havia conversado com o pastor Ebenezer, né, e nesse período de ficar uma vez por mês, e ele vira para mim: tudo bem, ok, o meu único medo é você ir e não voltar. Esse era o medo. E eu comecei a orar a Deus, e eu orava nesse sentido: Deus, me dá a orientação e que o Senhor confirme se o Senhor me quer ali naquela igreja, trazendo paz ao meu coração, trazendo paz ao coração da minha esposa, trazendo paz ao coração dos meus pastores e, consequentemente, da igreja lá, e trazendo paz ao coração desta igreja. E pasmem, meus irmãos, Deus agiu e foi respondendo exatamente assim, nessa ordem. Deus trouxe paz ao meu coração. É lá que eu te quero. Sem eu falar nada, absolutamente nada para minha esposa, ela chega para mim e fala a mesma coisa: eu estou em paz. Aí veio a proposta. Vem a proposta de... Falei, vamos orar. Para mim, no primeiro momento, sim, né? É um sim. E aí fui conversar com o pastor Ebenezer. Ele: Edu, tanto eu quanto o pastor Josué já sentíamos isso e estamos em paz. Você tem a nossa bênção. E aí, a consequência, né? Deus trouxe paz à igreja também, ao fazer o convite. Então, Deus responde, nos orienta e nos leva, em resposta às nossas orações, ao centro da sua vontade. Só que nós podemos, e aí, voltando aqui para o que estávamos falando, quando nós nos deixamos orientar pelas nossas vontades, nós vamos tomar decisões erradas e depois, muitas vezes, o nosso orgulho, porque tem muito... Aqui eu vou falar de novo, agora eu vou falar. Tem muita gente que só não retorna para essa igreja por puro orgulho. Porque saiu aqui, desculpa a expressão, com o rabinho entre as pernas. E eu estou falando de outras épocas lá atrás, não estou falando da minha época aqui não, tá? Saíram de forma tão conturbada, tão nada a ver, como a gente fala, e que hoje não retornam para essa igreja, que é uma excelente igreja, diga-se de passagem, com um pastor medíocre. E medíocre é que é na média, tá? Medíocre é isso. É na média, tá? Mas que prega a palavra de Deus. E tem gente, como o irmão falou, que não quer palavra de Deus. Quer entretenimento, quer oba-oba. Quer show de luzes. Quer parede preta. E por aí vai. Aqui não, violão. Aqui é palavra. Palavra de Deus. É o que vai continuar sendo ministrado aqui deste púlpito, para a honra e glória do nome do nosso Deus. O irmão Anderson está ali há 2h30 querendo falar. Me levantar, né? Porque Eita, o assunto vai. é bem pertinente à minha pessoa, né?
não me coloco como uma dessas pessoas que saiu de uma igreja tradicional ou bíblica para ir para uma igreja neopentecostal ou pentecostal. A diferença daqueles que vão é que falta conhecimento, porque se aprofundasse nas escrituras, ia perceber o buraco que existe nesses lugares e justamente é a palavra de Deus que falta. Então eu sou um desses que saiu de uma igreja pequena local e fui para uma mega igreja. É logicamente que não com o pensamento de ser lá chefe, porque geralmente, pastor, aqui eu me colocando como exemplo em Cristo, por que escolhi esta igreja? O pastor me perguntou, né? Logo eu já tinha isto ao meu coração, porque eu quero servir a Deus. Como é que eu vou servir a Deus se eu for a uma igreja que tem 10 pastores, 2.000 membros, todos os departamentos funcionando, jovens, crianças? Como é que eu vou trabalhar? Eu não estou indo para servir, eu estou indo para ser patrão. Porque geralmente o patrão é aquele que senta e assiste, não é verdade? E eu decidi, na minha caminhada com Cristo, na minha entrega total a Cristo, e justamente da minha família também, porque eu tenho uma filha de 12 anos que está para se batizar. Quando cheguei aqui nesta igreja, já, logicamente, colocando as nossas orações em conjunto da minha família no altar de Deus, logo eu perguntei à minha filha de 12 anos, a Letícia, o que você achou da igreja ali, né? Batista Bíblica. Ela logo ressaltou para mim, lá não tem crianças e não tem adolescentes. A primeira palavra que eu disse à minha filha de 12 anos, lá você não vai para ser mais um, lá você vai para ser usada por Deus para trazer mais um à igreja. Então, sobre o que o irmão disse ali, tem muita ênfase. Aqueles que vão, é porque muitas vezes não querem mais trabalhar, eles não querem ser mais, vamos dizer assim, em palavras miúdas, escravos, eles querem ser patrão. O patrão que vai, senta e assiste, o patrão que tem dinheiro aí ao show, né? Agora, aqueles que querem servir a Cristo, aqueles que querem ser transformados pelo poder de Deus, como o pastor disse, eu quero ser pastor. Agora, poucos se perguntam, como é que eu posso ser um pastor? O que enfrentarei eu nesse mar alto aí para ser um pastor? O que vou ter que abrir mão da minha vida? O irmão também disse sobre muitos músicos que saíram daqui. Eu tenho conhecimento porque onde eu estava eles foram. Era uma mega igreja, né? Só que o nome igreja eu tenho mais hoje como uma placa, porque igreja não é a construção, somos nós somos membros, né? E muitos dos que foram quando eu estava lá, eu perguntei, por que você veio? Porque aqui é diferente e aqui eu quero ser o cara, eu quero ser o músico. Eu quero ganhar dinheiro com isso, talvez. Eu quero ser o melhor cantor. Mas esqueceram da ênfase de serviço, né? Porque aquele que quer ser grande no reino dos céus tem que ser o menor aqui em serviço, né? Isso aconteceu comigo. Hoje, como eu falei ao pastor, hoje eu tenho méritos humanos, né? Eu sou certificado por faculdade, tenho bacharel em teologia, mas qual é o local que eu escolhi para exercer o chamado de Deus? Aonde precisa de mim, foi isso que eu respondi ao pastor aqui, né? Eu falei assim, eu vim porque eu quero trabalhar. A frase que eu usei ao pastor, eu falei assim, ó, eu vim a esta igreja, a esta congregação, porque é perto da minha casa, vai me facilitar, e porque eu estou disposto a lavar o banheiro. Agora, quantos daqueles que moram em uma casa quer lavar o banheiro? Quantos querem pôr uma luva na mão e lavar o banheiro? Ou seja, essa é a parte que sempre servir? sobra para mim aqui em casa. Sempre é para o pastor, né? Sempre é para o pastor. Mas não, nós somos igreja, pastor. É por isso que eu disse ao pastor, estou aqui porque eu quero estar debaixo da autoridade do pastor e servir, varrer, limpar, né? Tirar o pó. Amém. E os que vão, eles vão porque ainda não enxergaram o poder de Deus sobre as escrituras, né? Em serviço e não ser servido. Jesus disse, deixa bem claro isso, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Ele é o exemplo de vida e eu quero ser uma parte da igreja, então eu preciso ser renovado. Amém. Amém. Vocês estão preparados como igreja para perder membros? Vocês estão conscientes de que à medida que a gente
vai apertando e se aprofundando mais nos ensinos das Escrituras a respeito do conceito de igreja, o que é igreja, tem gente que não vai se adaptar, vai querer ser o patrão, como foi colocado aí, e que não vai continuar conosco. Eu lembro que desde os primeiros momentos, né, reunidos com a diretoria, uma das coisas, e se os irmãos que estão aqui presentes, que compunham a diretoria naquela ocasião, se eu estiver falando alguma besteira, alguma mentira, pode levantar a mão e falar e mostrar. Mas uma das coisas que eu deixei muito claro, nós vamos perder pessoas. Falei, à medida que a palavra de Deus for começar a ser introduzida, as pessoas vão se incomodar. Muitas pessoas vão ficar incomodadas. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante. E quando a gente é do oba-oba, a gente não quer saber de palavra. Não, essa palavra é muito dura. Lembra lá de Jesus? Aquela multidão, essas palavras duras. Jesus olha para os discípulos, né? Fica lá só os discípulos diante dele. Essa palavra é dura para vocês também? Vocês querem ir com os outros? A hora é agora. E aí o Pedrão, grande Pedrão, sempre o Pedrão, né? Representando ali, nessa hora representou, né? Ele deu as suas falhas, as suas pisadas de bola, assim como eu e você damos, mas naquela hora ali ele representou. Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna?